Graças a Deus, queridos irmãos. Glória a Deus. Gostaria que, eu já não tenho mais o mesmo tempo, né? Eu tenho que correr aqui. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Hebreus 6, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos. Só até aqui. Pai, eu quero colocar diante do Senhor essa mensagem. Nesse momento, que o Senhor use a minha vida conforme a sua vontade. Que essa palavra venha orientar, direcionar, venha nos dar, Pai querido, ensinamento sobre esse assunto nessa hora. Nós te pedimos isso, Senhor. Que o Senhor tome a frente de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar aqui sobre a doutrina dos batismos. Eu quero passar rapidamente sobre a questão do batismo nas águas, quero falar sobre o batismo no Espírito Santo e tentarei falar sobre o batismo com fogo. A Bíblia fala sobre batismo na morte, sobre um outro tipo de batismo pelos mortos, mas esse tipo de batismo, por se tratar de um assunto mais amplo, eu não vou. Um outro dia eu falo sobre esse assunto. Mas, basicamente, o que significa a palavra batismo? Batismo significa imergir, mergulhar em, banhar para purificar. Nas seitas, nas religiões antigas, era conhecido como rito de iniciação. Sempre que alguém começava em algum tipo de religião ou crença, tinha que ser batizado. Num tipo de tanque, às vezes também havia nessas religiões uma forma de batismo de sangue. As pessoas se cortavam, aquele sangue era derramado num pote e aquele sangue era aspergido sobre a pessoa. Era um tipo de batismo também. No meio cristão nós não praticamos esse tipo de batismo. Existe um grupo religioso que batiza numa chamada água de Abor. Uma água que é misturada com sangue de bichos e a pessoa fica isolada dentro de um lugar, num tipo de ritual de iniciação, onde é praticado um tipo de batismo lá também. Mas agora falando sobre nós cristãos, nós temos o hábito, a prática, o ensinamento e a ordenança de batizar as pessoas nas águas. Vamos ver alguns textos. Eu não quero me aprofundar nesse batismo nas águas, porque acredito que a maioria dos irmãos está bem orientada sobre esse tipo de batismo. Mateus 28, do 16 ao 19. Mateus 28, do 16 ao 19. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas, e eis que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É ordenança dada por Jesus, batizar as pessoas que creem, ensinar elas a guardar todas as coisas e batizar essas pessoas nas águas. Marcos 16, verso 15 e 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui para todos nós. Todas as pessoas que creem têm a chance de serem batizadas? O ladrão na cruz foi batizado nas águas? Mas por que ele foi salvo? Porque creu. O texto não diz quem crer e for batizado será salvo. Não diz assim, quem não crer e não for batizado será condenado. Mas quem não crer será condenado. Existem pessoas que não terão a chance de serem batizadas nas águas. Mas porque creram no Evangelho, porque creram em Jesus como Senhor e Salvador, são salvas. Então, basicamente e prioritariamente, o batismo nas águas não salva. O que salva é crer. A pessoa, como eu falei semana passada, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quem crer em Jesus Cristo já passou da morte para a vida e não entrará em condenação. Então, crer em Jesus é que salva. E quando nós temos a chance, nós temos o benefício, e as pessoas nos ensinam, e nós podemos, então nós somos batizados nas águas. O batismo nas águas, ele tem um simbolismo. Eu quero passar rapidamente nesse texto. Romanos capítulo 6, versículo 3. Tem um simbolismo de morte e ressurreição. Romanos capítulo 6, a partir do 3. Diz assim, Romanos 6, 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados, em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Na hora de sepultar alguém, você só sepulta parte do corpo? Ou todo o corpo é colocado debaixo da terra? Aí é um dos grandes motivos que nós batizamos as pessoas por imersão. Um corpo é todo colocado debaixo da terra. O simbolismo do batismo por imersão é porque é um simbolismo de morte e ressurreição. Nós não batizamos as pessoas por aspersão. Uma água na cabeça só. Mas é por imersão. Porque a própria palavra batismo é imergir. É colocar completamente debaixo da água. Então, no dia do seu batismo nas águas, você é imergido completamente nas águas, simbolizando uma morte. E quando você levanta ali, é um simbolismo. Você está ressuscitando para viver em novidade de vida. Então você que é de Jesus, foi batizado nas águas, crê em Jesus, você foi ressuscitado para uma nova e gloriosa vida, irmãos queridos. Então nós temos que glorificar a Deus por isso. Agora eu quero falar sobre o batismo no Espírito Santo, que é também chamado de batismo em Cristo. Tem essa outra expressão dada por Paulo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, versículo 11. Enquanto você procura o texto, o batismo nas águas, só voltando um pouco aqui do que eu falei, é também conhecido como batismo de arrependimento. Ele também tem esse nome. João veio praticando inicialmente esse batismo. Batismo de arrependimento. É um outro nome dado ao batismo nas águas. Agora falando sobre o batismo no Espírito Santo. Mateus 3, versículo 11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Está vendo João falando aqui. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias.
Ele vos batizará com o Espírito Santo. Vamos parar nessa parte aqui. Com fogo eu falo no final. O que é o batismo com o Espírito Santo? O que é exatamente essa doutrina que tem tantas vertentes, que tem tantas formas de se ensinar isso, que muitas pessoas já praticamente quase não falam mais. Se a palavra batismo é imergir, batizar no Espírito Santo é imergir a pessoa no Espírito Santo. É a pessoa ser mergulhada no Espírito Santo, a ponto de estar realmente cheia do Espírito Santo. Só que a gente vai olhar essa narrativa e esse ensino no Novo Testamento, ele nos dá algumas coisas que a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali, mas parece que isso continua acontecendo. Então a gente vê por esse texto aqui que o batizador com o Espírito Santo é Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Jesus é a pessoa indicada, correto, único, que batiza o crente, o que creu nele, que creu na sua palavra. É Jesus que batiza, que mergulha a pessoa no Espírito Santo. Jesus é o batizador. Qual o segundo ponto? Atos 1, versículo 5 e versículo 8. Atos 1, versículo 5. Aqui em Atos vão ter vários textos. Nem dá para pegar todos. Vamos pegar alguns. Atos capítulo 1, versículo 5 e depois o versículo 8. Versículo 5 diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A promessa é para os que creem. E é uma coisa interessante que o batismo com o Espírito Santo ia conferir, no momento desse batismo, a pessoa ia receber uma virtude que havia de vir sobre essa pessoa, mas essa virtude ali é poder. Para quê? Para ser testemunha. O que é testemunha no grego? Martírios. Alguém que morreria por essa causa. Somente a pessoa de verdade nascida, batizada no Espírito Santo, é que tem a virtude, a ousadia, a graça, a unção de fazer a obra de Deus com eficácia e ânimo, e força, e alegria, irmão querido. Quando nós somos batizados, imersos no Espírito Santo, o Espírito de Deus nos enche dessa ousadia e força de falar a sua palavra, de anunciar com graça que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o seu libertador, que Jesus é o que te levanta das trevas, que Jesus é o que te tira desse charco de lodo, quebra todas as correntes que aprisionam você. Ontem eu fui num evento ali na Zona Leste, eu aluguei um carro para poder ir lá, e na ida nós pegamos um Uber, e ele estava ouvindo algumas músicas cristãs, e a gente acha que a pessoa é evangélica por causa disso. E eu e minha esposa conversando com ele dentro do carro, e ele começou a falar, e ali, irmãos, Deus tomou a gente ali para falar de Jesus para ele no carro. Irmão, não dá para conter uma água dessa dentro da gente. Não dá para você segurar isso dentro de você. É realmente como Jesus falou, rios de água viva fluirão do seu interior, sabe? O negócio é, abre a boca e o negócio começa a jorrar assim, ó.
E a água vai pegando na gente, vai pegando nele, vai pegando em todo lugar. Então, quando o Espírito te batiza, você não consegue ficar sem falar desse Cristo, dessa glória que habita dentro de nós. A glória de Jesus está na sua igreja, porque o batismo foi dado para a igreja, irmão querido. Você tem que glorificar Ele que batizou você. E esse batismo com o Espírito Santo era uma promessa. Uma promessa que ficou lá, represada. Represada lá. Quando fala lá em Joel, aqui, Atos 2, verso 1 e 4, o verso... Atos 2, verso 16 a 21, ele fala dessa promessa. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Atos 2, verso 16. E nos últimos dias, veja que naquela época, já estava sendo pontuada no relógio de Deus, os últimos dias. No dia do derramamento do Espírito Santo, já estava iniciando o relógio de Deus. Últimos dias. 2020, estamos 2026. 2026 no relógio de Deus. Últimos dias. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Olha o efeito desse batismo no Espírito Santo. Vossos filhos e filhas, jovens e adolescentes, crianças também, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vão falar a palavra em nome de Deus, profetizarão. Os vossos jovens terão visões espirituais, visões do que Deus vai fazer, visões de obras extraordinárias que Deus vai fazer através da sua igreja. Terão visões. Os vossos velhos, nem os idosos que acham que estão parados, que acham que Deus não tem mais nada com eles. Os vossos velhos sonharão sonhos, vão dormir e ter visões de Deus, visões dos últimos dias, visões das obras que Deus vai fazer na casa dele, nesse lugar, em toda igreja na terra. Sonharão sonhos também do meu Espírito, derramarei sobre os meus servos, minhas servas, homens e mulheres, naqueles dias e profetizarão. Olha só como a promessa do batismo é uma promessa que se cumpre em ondas, em etapas. Até Jesus voltar, isso continuará a ser praticado. E olha, e do meu Espírito derramarei sobre os meus, verso 19, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Ele está falando aqui de acontecimentos escatológicos. Acontecimentos escatológicos. O sol escurecer, a lua escurecer, as estrelas caindo do céu, o céu se abrir. Irmãos, Jerusalém e Israel, se você lê Zacarias, Ageu, Amós, diz que os israelitas, que hoje estão endurecidos, porque Deus endureceu eles para os gentios poderem entrar, os israelitas se converterão somente lá no dia da vinda. No dia da vinda, a palavra diz que eles verão aqueles que os traspassaram. Diz que os israelitas haverá grande choro, grande clamor em Jerusalém. Eles vão ver Jesus voltando. Diz que haverá um clamor, um derramamento do Espírito naquele momento. E eles vão se converter àqueles que eles mataram, que eles perseguem hoje. Mas os gentios, irmãos, nós recebemos a promessa do derramamento do Espírito Santo. E hoje nós não podemos ficar calados, irmãos queridos. Temos que anunciar essa palavra, que Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Atos 2:39, aí pertinho. Porque a promessa vos diz respeito a vós,
vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa é para todos nós, para os nossos filhos também. Irmão, eu já vi criança sendo batizada com o Espírito Santo. Irmão, é uma experiência. A experiência do batismo com o Espírito Santo é uma experiência indescritível. É indescritível o que acontece. Aquele enchimento de Deus, quando vem encher você, aquele momento em que Deus ele decide, o Jesus decide encher você. E as manifestações são as mais diversas possíveis. Tem algumas pessoas que eles são batizados no Espírito Santo, eles sentem tanto temor, que eles só choram, eles ficam acuados ali, mas uma alegria fluindo ali dentro. Alguns começam a rir, outros saem correndo, começam a pular. Tem alguns como o Adaildo que parecem uma enceradeira. Existem aquelas pessoas que começam a falar em outras línguas. Existem aqueles que começam a declarar a palavra. Existem aqueles que são invadidos por um amor, como nunca receberam antes. Mas uma coisa é clara e evidente na vida da pessoa que é batizada no Espírito Santo. Ele nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais é. As coisas ruins que tinham tanta força na vida dele vão perdendo cada vez mais força. E ele é invadido por uma presença que muda ele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele começa a dedilhar um violão aí, ele começa a cantar um cântico, e o negócio vai pegando que nem um fogo, sabe? O negócio vai acendendo assim, ó. Vai acendendo e ele daqui a pouco não quer parar. Ele não quer parar, porque ele é invadido por isso. Essa gloriosa presença do Espírito de Deus dentro da gente nos faz ganhar e recebereis a virtude do Espírito. Você ganha eficiência para fazer. Os dons espirituais, os dons ministeriais, eles são afinados como habilidoso profissional numa área. O Espírito Santo vem dar aquela afinada na gente. Mas essa promessa, ela pode acontecer no dia que você crê, mas pode acontecer depois. Isso aqui, nós não temos assim clareza de por que isso acontece. Mas uma pessoa pode nascer de Deus, ter o Espírito Santo, mas não ser exatamente cheia e batizada no Espírito Santo. Pode ser batizado no batismo de João, batismo nas águas, mas o batismo pode vir depois. Isso não é uma coisa muito compreensível. Eu não entendia isso, mas a Bíblia fala disso. Aí eu quero com vocês em 2 textos. Quero ir lá com vocês em Atos 8, versículo 12. Atos 8, versículo 12, que isso pode acontecer. Atos 8, versículo 12. Olha só o que diz aí. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Veja o versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, eles creram. Enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo.
porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Um outro texto, Atos 19, verso 1 ao 6. Atos 19, do verso 1 até o 6. Atos 19, verso 1 até o 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Olha a pergunta pontual de Paulo. É uma pergunta pontual, certeira, cirúrgica. Vocês foram batizados em quê? Porque Paulo sabia. Batismo nas águas, arrependimento. Batismo no Espírito Santo, ensinado por João. Ensinado depois por Jesus, ensinado pelos apóstolos. Então vocês são batizados em quê? Vamos ver a continuidade da narrativa. E perguntou: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Muitas pessoas podem ter a experiência de crer, de nascer de novo, receberem até o Espírito Santo, uma forma de quê? Mais batizado no Espírito Santo. E o ensino do Novo Testamento, que é uma doutrina básica de Hebreus capítulo 6, doutrina dos batismos, arrependimento, obras mortas, e essa doutrina aqui, ó, a doutrina do Novo Testamento, imposição das mãos. Pouquíssimos pastores ensinam sobre a doutrina da imposição das mãos. A maioria das concessões, concessão para a obra, concessão para ir, concessão para poder fazer a obra, concessão no batismo, concessão para consagrar obreiros, concessão de receber dons, concessão para receber ministérios. No Novo Testamento, era feito por imposição das mãos. Você quer ver isso comigo? Aconteceu isso com Timóteo. 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti. 1 Timóteo 4,14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado, ó, concessão, foi concedido, por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Presbitério aqui é o colegiado de pastores daquela igreja. É o presbitério. E aonde Paulo confirma isso? Vai comigo mesmo. 2 Timóteo 1,6. Só vira uma página. 2 Timóteo 1,6. Olha só. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. E olha, tanto na oração por um enfermo, como na oração de concessão, é isso aqui, ó. Imposição das mãos, as duas. Não se faz assim, ó, nem assim, é assim, ó. E todo presbitério junto, consagrar obreiro, imposição das mãos do presbitério. É Bíblia, irmão. Está escrito.
Então aqui você vê que como era o Espírito Santo era concedido no dia do batismo. Assim, ó. Não tinha show, não tinha estardalhaço, não tinha nada disso. Eu acredito, eu creio. Jesus falou, é promessa, eu creio. As pessoas vinham. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Posição das mãos. Presbitério, pastor Disseu, pastor Samuel, eu. Todo o colegiado presbiterial. Todos que são pastores aqui. Pastores e pastoras. Aqui, ó. A pessoa vem, posição das mãos. E o que vai acontecer após isso? Você pode falar em língua, você pode profetizar. Pode, às vezes, não acontecer isso também. Você pode receber uma alegria, uma força interior. Mas uma coisa acontece, dons são derramados. Dons são derramados quando isso acontece. Então o batismo com o Espírito Santo, para finalizar essa parte, que eu vi que o meu tempo ali está bem pouquinho. Eu quero fechar aqui nessa parte do batismo com o Espírito Santo, 1 Coríntios 10, 12 e 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Essa questão de ser batizado no Espírito também me concede o poder agora de se tornar membro do corpo que é a igreja. Todos que foram batizados se tornaram agora membros desse corpo, se tornaram igreja, se tornaram membros do corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça desse corpo, que é a igreja. Agora eu quero fechar esse estudo de hoje no batismo com fogo. Esse aqui tem muito, eu preciso dar uma posição, né? Como eu falei de escatologia aqui, eu falei que tinha pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Eu falei para os irmãos no dia, eu preciso andar numa linha. Se eu falar que tudo é certo, então você acredita em quê? Então eu preciso dar uma posição bíblica sobre esse assunto, certo? Mas eu acredito e respeito que esse assunto tem outras vertentes, outras crenças, outras maneiras de se interpretar esse texto. Mas eu vou interpretar usando a regra do contexto, que é a regra áurea para se interpretar um texto. A regra áurea mais importante para se interpretar e entender um texto é entender onde ele está inserido, para quem foi escrito, quem são os primeiros ouvintes daquela palavra. Que nem Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e eu comigo. Eu pego um texto desse e vou evangelizar. O texto está falando para ímpios? Está falando com uma igreja. Dentro do seu contexto, aquele versículo se aplica para a igreja. Agora eu quero ir nesse texto com vocês. Por isso eu preciso ler lá do início. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Para a gente ter um entendimento melhor do que significa esse texto. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Mateus 3, a partir do versículo 1. Diz assim, uma pregação de João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele, aqui começa, ia ter com ele, ia ouvir e prestar atenção, ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão,
e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aí vem um ponto chave nessa interpretação, verso 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha o que João Batista introduz no seu sermão. Ira futura. Ele já entra com outro argumento aqui, que é diferente do que ele estava falando aos versículos anteriores, que ele estava batizando o povo da Judéia, os judeus que acreditavam, que creram, esses foram sendo batizados. Mas aí o que acontece? Ele fala no verso 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumai de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui entra a expressão fogo, que você joga a árvore, toda a palha que não presta mais. Lançada no fogo. Verso... Eu perdi aqui a leitura. Do capítulo 3:11, né? Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo, que eu acabei de ensinar, e com fogo. Esse fogo aqui, por algumas vertentes evangélicas, por alguns grupos evangélicos, é colocado como poder que é dado para o crente. Mas o texto não fala nada disso. O texto não ensina isso. Eu estou dando aqui uma posição que eu creio. No verso posterior, ele mostra do que ele está falando. Verso posterior, verso 12. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo no celeiro. Trigo no celeiro. Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Trigo no celeiro. Trigo nunca é jogado no lixo. Trigo no celeiro. Que mais? E a palha com fogo que nunca se apagará. Os irmãos sabem que a condenação eterna, as pessoas serão lançadas aonde? No lago. Um lago de fogo. Serão imersas no fogo. E quem é que vai ser o juiz? Quem foi dado? A quem foi dado todo juízo? Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo. É ele que batiza, põe no celeiro, mas é ele que julga também e joga no lago de fogo. O senhor tem provas cabais, mais fortes, ter mais textos para fortalecer essa doutrina? Tenho. E eu quero mostrar, pelo menos aqui, mais uns 2 textos, e depois quero mostrar para você como foi que ele ensinou lá em Atos. Vamos primeiro para Atos, depois eu falo desse aqui. Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Atos capítulo 1, versículo 1 ao 5. Atos 1, do 1 ao 5. É isso mesmo. Fiz o primeiro tratado, Atos 1, do 1 ao 5. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quase 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Cadê o batismo com fogo? Com quem ele está falando agora? Havia uma classe heterogênea, que nem lá no início, João batizando? Não, lá apareceu os fariseus, que ele já começou a colocar eles no lugar deles. Toda árvore que não produz bom fruto, o machado está onde? No pé da árvore. Vai ser lançado no fogo, junto com a palha. Aqui ele está falando com a igreja. A igreja é alvo do batismo com o Espírito Santo. Por que ele não fala em batismo com fogo? Se é tão importante para nós esse batismo, por que ele ocultou isso aqui? Por que ele não fala o mesmo discurso de João aqui? Porque a igreja não é alvo de batismo com fogo. A igreja não foi chamada para juízo, irmão. A igreja foi chamada para salvação. Trigo no celeiro. Trigo no celeiro. Palha no fogo. Palha no fogo. Aí eu quero fortalecer essa ideia da palha no fogo. E ele fala que vai ser lançado num fogo que nunca se apagará. Vamos fortalecer essa doutrina agora. Leia comigo, vamos voltar lá no texto de Mateus capítulo 3. Eu anotei lá uns 2 textos. Mateus 3. Agora eu quero que você leia comigo um texto ali de Malaquias, Mateus 25, 41. Aqui mesmo. Mateus 25, 41. Olha o que ele diz aqui. Mateus 25, verso 41. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda. Ele fala várias vezes. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele repete essa doutrina lá no final. 45. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos não fizesse a mim, irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Um fogo que nunca se apaga. Eu quero ir em outro texto, para fortalecer essa ideia. Isaías 66, verso 24. Isaías 66, verso 24. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Juízo. Eu quero em um outro texto, mais um só, para fortalecer essa questão. Marcos 9, verso 42. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 42. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor para ti entrares na vida, aleijado, do que tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Tá bom até aqui. Você lê mais das mãos, dos pés, ele sempre vai repetir essa ideia. O fogo que nunca se apaga. Eu preciso dar uma posição. Certo? Existem formas de crer nesse batismo com fogo. Mas depois que Deus me deu clareza na interpretação desse texto, eu não peço batismo com fogo. Eu, Nilo, não peço. Tem várias músicas cantando isso. Várias músicas, vários pregadores pedindo batismo com fogo. Eu não peço. Assim como tem músicas que certas partes da música eu não concordo doutrinariamente. Então eu também não canto. Certo? A fé na palavra é o que dirige a nossa vida. Quando nós entendemos o texto bíblico, nós precisamos ser dirigidos por isso. Então eu não creio, eu, Nilo, não creio. Mas eu respeito quem acredita. Tá bom? Não estou fechando um assunto aqui, mas eu estou dando a minha posição. Para mim, batismo com fogo é juízo para os ímpios. E batismo com o Espírito Santo é para a igreja.
O que eu busco, o que ensina lá, em Atos 1, e vocês serão batizados no Espírito Santo, não muito depois desses dias. E foi o que aconteceu em Atos 2. Eles foram batizados com o Espírito Santo, e todos falaram em línguas, e houve tudo aquilo que a gente conhece. Eu quero aqui fechar essa palavra e deixar essa palavra para os irmãos sobre essa doutrina, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. Eu conheci um irmão que acreditava que o batismo com fogo era essa questão do poder na vida do crente, né? Ele acreditava sim, era um irmão piedoso, um irmão muito abençoado, ele acreditava e eu respeitava. Nós vivíamos muito bem um ao lado do outro, crendo diferente, certo? Então eu vou viver muito bem do seu lado, mesmo que você acredite diferente. Tá bom, irmão querido? Então, Deus te abençoe, que essa palavra fale grandemente ao seu coração e você seja, se você ainda não é, seja batizado no Espírito Santo. E isso acontece pela imposição das mãos do presbitério. Que um dia o Samuel vem aqui, ele é o pastor da igreja. Hoje, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Nós vamos impor as mãos e Deus vai fazer conforme fez com Timóteo. Aconteceu com ele e isso está aberto para todos aqueles que creem. Glória a Deus, Deus te abençoe.